Boa noite, galerinha. Tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês umas reflexões a fundo do que é o poder do pensamento, né? O pensamento nada mais é do que um dos movimentos mais importantes da nossa vida. E, por exemplo, o que significa os pensamentos, né, no seu processo de vida? Né, os pensamentos são processos neurológicos. Então, quando a gente entende processos neurológicos, a gente entende e quer entender também o poder do quê? Do nosso pensamento sobre a nossa vida física. Né? Então, aqui sobre essa tabelinha aqui, ó, nós vamos discutir muitas questões do que? O pensamento sistêmico, do que é a vida do nosso processo sistêmico correlacionada ao nosso processo de vida. Né? Então, o nosso processo de vida aqui, ó, é o senso de significado da vida através do pensamento sistêmico. Então, são os níveis neurológicos, ou seja, a relação que a nossa vida tem no nosso processo de vida através do pensamento. Então a gente entende, né, o nosso pensamento como uma pirâmide, né, e ele atrai o que nós queremos para a nossa vida de acordo com a forma que a gente pensa acerca do quem eu sou, do que eu procuro, do que eu quero viver, do que eu quero aprender para me sentir melhor comigo mesmo. Então eu quero que vocês entendam o primeiro processo é o quê? Né, eu vou trazer aqui uma breve reflexão. Só quando você passar a viver todos os níveis e entender as questões de cada um, você estará preparado para uma vida completa. O que seria então uma vida? Agora voltou a internet, perdão. Uma vida completa, então, nada mais é do que entender o meu processo, em quais níveis de consciência que eu estou e qual nível de consciência eu quero chegar. Para quê? Para eu me sentir bem comigo mesmo, me sentir apto a buscar os meus processos de vida. O que seria eu sentir bem comigo mesmo num primeiro nível neurológico ou num primeiro nível de consciência? É o nível do ambiente. O que é o nível do ambiente? É o nível em que eu vivo no aqui e agora e através do meu ambiente eu estou sujeito a buscar crenças, a buscar processos de vida acerca do que eu vivo. Então, por exemplo, se eu cresci num ambiente em que trabalhamos na roça, consequentemente eu vou ter crenças, eu vou ter trabalhos através do que eu aprendi na minha vida e eu vou buscar todo aquele processo ali para o meu futuro. Então, por exemplo, quando eu entendo que o meu ambiente, que é o meu modo de sobrevivência, que é o que eu busco ter, que é o meu medo, é um dos pontos meu de bloquear a minha vida. Então eu tenho medo de não conseguir aquilo, eu tenho medo de não viver daquela forma, eu tenho medo de não viver naquele ambiente e ser rejeitado. O que acontece? Eu começo a adquirir processos negativados através daquilo dali. Então, quando a gente entende o nosso processo de vida, a gente quer então entender também o nosso ambiente como o primeiro nível neurológico ou o primeiro nível de pensamento, né? E quanto mais níveis eu consigo subir a minha vida, melhor fica o que? Os meus pensamentos, mais neutro eu me torno, mais eu aprendo e consequentemente mais realização, mais prosperidade, melhora o meu propósito, melhora a minha vida no contexto geral. Né? Então, quando a gente entende o ambiente que a gente vive, entende o que eu estou buscando através daquilo dali, eu cancelo o medo, que é justamente o primeiro sabotador do ambiente, e aí eu começo a me realizar mais. Né? Entendendo então um segundo nível neurológico, eu vou entender o meu comportamento. E o que é o meu comportamento? É o meu modo de me relacionar com as pessoas. O que é o modo de relacionar? Não importa se é relacionamento afetivo, né, sexual, ou se é um relacionamento de amizades ou com os pais. Tudo isso é uma forma de comportamento. Quando eu me comporto como um todo, eu me comporto bem perante aquilo. Então eu consigo entender a forma de ambiente, a forma de me relacionar naquele ambiente. Então eu já estou num segundo nível neurológico. Quando a gente vai subindo os níveis, vocês vão entender que acima dos processos cada vez mais alto de viver os níveis neurológicos, a gente tende a o quê? Viver mais leve, com menos julgamentos
perante a gente, e quando os outros julgam, a gente não tem mais importância. Né? Então, quanto mais a gente se relaciona bem conosco, depois com os outros, menos são o que os julgamentos. Outro processo que é importante da gente trabalhar é o medo bloqueador, né, do processo neurológico de comportamento. É justamente o querer colocar uma culpa ou um culpado no nosso processo de vida. O que é uma culpa ou um culpado? É o quê? Eu tirar a minha responsabilidade e passar para algo ou alguém. Por exemplo, decidi hoje fazer uma live. A internet caiu. Eu vou pôr a culpa na internet. Não. A culpa não é da internet. Eu podia ter me programado melhor, pedido outras pessoas, pedido auxílios. Para quê? Para não colocar a culpa em outro. Então eu me responsabilizava diante daquele processo. Então esse é um nível de comportamento, um nível neurológico de um segundo instante de vida. Então, lembrando, o primeiro instante de vida é um nível neurológico de ambiente, onde eu entendo o meu processo de vida, o todo onde eu vivo, é o meu habitat ali, minhas amizades, e aí eu começo a me relacionar com essas pessoas. Eu começo a trazer crenças de acordo com aquele movimento. Né? Entendendo então um segundo nível de neurológico, um segundo nível de consciência através do comportamento. Entendendo agora o terceiro nível neurológico, a gente começa a trabalhar o nível neurológico de capacidades e habilidades, que é o que? Justamente o que eu estudo para eu me manter naquele ambiente, para eu me manter naquele relacionamento, para eu me manter, né, com as habilidades necessárias para me situar bem ali naquele local. Quando eu entendo isso, eu entendo também o comportamento que eu tenho para me manter bem naquele local, naquele espaço, daquela forma, naquela vida. Quando a gente entende essas capacidades e habilidades, a gente entende que quando eu tenho vergonha de viver ali, consequentemente eu já não quero viver ali mais. Eu quero mudança. E quando você quer mudança, você quebra todos esses movimentos, que é justamente os níveis neurológicos do ter. Esses 3 níveis aqui é quando eu tenho, né? Lembra sempre, a base é o ter. Depois, fazer. Depois, ser. Nós vamos entender tudo isso no decorrer da nossa live. E eu quero só que vocês entendam esse processo. Para ter processos de vida, sejam eles financeiros, afetivos, emocionais, eu preciso passar por todos esses níveis neurológicos de uma forma equilibrada. Para quê? Para eu me sentir bem comigo mesmo e eu fazer da minha vida aquilo que eu quero. Né? Entendendo todos esses processos, a gente sobe então os níveis neurológicos do ter. Quais são eles? São 3. Lembrando aí, níveis de capacidades e habilidades, comportamento e ambiente. São os 3 níveis neurológicos do ter. Né? Quando eu tenho, eu consigo subir para eu conseguir fazer. Então são 2 níveis neurológicos para eu conseguir fazer e me sentir bem naquele processo. Que é quando eu tenho um ambiente, né? Quando eu tenho um comportamento, quando eu tenho capacidades e habilidades, eu começo a criar regras. Quais são essas regras? Eu começo a criar crenças e valores, ou seja, são premissas e verdades perante a minha vida, que eu consigo o quê? Trazer um significado de vida. Eu consigo trazer algo significante, algo que traz uma verdade, que traz um suporte de vida, um suporte de busca, e eu consigo trazer muitos movimentos. Só que, qual que é o maior movimento aqui que as pessoas tendem a fazer? Elas tendem a fugir colocando tristeza e apatia. Por exemplo, quanto mais triste a pessoa se sente, menos ela quer buscar a verdade de vida. E, consequentemente, todos os pilares abaixo tendem a não funcionarem mais. Quando vocês entendem que as crenças e os valores são processos limitadores de tristeza, quando você não traz aquilo dali, a tristeza também é um movimento que limita a quantidade de amor na própria vida. Ir bem consigo mesmo, mas você se
permitirá viver o amor, viver justamente crenças, valores e premissas que você busca na sua própria vida. Né? Então a intenção de busca maior de valores e premissas, de crenças, é justamente o quê? Eu fortalecer o meu processo e buscar o meu processo acerca do que eu quero. Eu crio normalmente crenças que vão me ajudar, não crenças que vão me atrapalhar. Ah, João Paulo, como que eu sei que a crença vai me ajudar ou que ela vai me atrapalhar? Quando eu me sinto bloqueado naquele processo de realização que eu tenho crenças que estão me sabotando. Quando eu me sinto bem com aquele processo, eu me sinto empurrado a fortalecer, a buscar cada vez mais, significa que eu criei crenças positivas. O que seriam crenças positivas? Sempre que sou feliz, tenho mais dinheiro. E aí o que acontece? Quando eu estou realmente feliz comigo mesmo, eu crio oportunidades que vão me trazer dinheiro. Então seria uma crença, é uma premissa, é um valor que eu criei no decorrer do meu ambiente, no decorrer do meu comportamento, no decorrer das minhas habilidades. E aí eu criei essa crença através de quê? Para fortalecer o meu processo de vida. Então quanto mais a gente vai entendendo os nossos processos, mais forte a gente vai ficando e a gente vai subindo, né, os nossos processos nos níveis neurológicos. O que é o próximo nível neurológico? Opa, peraí, aqui. O nosso próximo nível neurológico é o nível de identidade. O que seria um nível de identidade? Quando eu tenho meu ambiente firme, quando eu tenho meu comportamento, ou seja, os meus relacionamentos, quando eu tenho habilidades, né, que eu fortaleço aquele processo de vida, quando eu tenho as minhas verdades, eu começo a criar uma identidade. Hoje eu crio uma identidade de João Paulo, que é diferente do João Paulo que vivia há algum tempo atrás. Como assim um João Paulo diferente? João Paulo de algum tempo atrás ele era obeso. Então a verdade de vida, o ambiente, os amigos e todos os processos que ele vivia eram diferentes do que ele vive hoje. Então o que acontece? Não é o mesmo João Paulo mais. Ou seja, quem me conheceu há alguns anos atrás hoje não me reconhece mais porque eu mudei o meu processo de vida, porque hoje eu entendo todos esses níveis neurológicos, eu trabalho a favor deles. Eu não sou contra eles. Eu não pego o meu processo e fico me julgando pelo que eu já fui. Eu uso tudo que eu fui para fazer no meu processo de vida fortalecer. Então, quando vocês entendem tudo isso, vocês começam a mudar, né, também o seu processo de identidade. E o que acontece? O bloqueador da identidade nada mais é do que contar as mentiras. Do tipo, eu nunca fui assim, ai, mas eu não faço isso. Por exemplo, quando eu era obesa, eu falava assim, ai, mas eu quase não como. Comia assim, gente. Só que eu não queria assumir a responsabilidade do que eu comi. Ou seja, eu não queria assumir a identidade que eu tinha criado, que era obeso. Então eu não queria viver daquela forma. Consequentemente, eu não queria aquela identidade, eu criava crenças negativas acerca daquilo dali. Eu criava capacidades negativas, ou seja, preguiça, aquele movimento de apatia, que era a tristeza. Eu criava comportamentos de quê? De desculpas de não ir à atividade física. E eu criava também um ambiente para aquilo dali. Ou seja, eu me sentia doente, eu me sentia às vezes com dores, joelho, coluna, quadril. E aí a partir daquilo dali, eu criei toda uma identidade falha de obesidade. Eu criei. Eu era responsável por aquilo dali. Então, enquanto eu não pude entender que eu era responsável por aquilo dali, eu não consegui também mudar. E aí o que acontece com a maioria das pessoas? Elas vão lá, fazem, por exemplo, uma redução de estômago, fazem uma lipoaspiração, fazem uma dieta, fazem uma estética mirabolante que vai trazer um resultado para ontem e esquecem de mudar o que? O principal, que é o poder da mente, o poder do pensamento, o poder da consciência. Então, enquanto ela não muda tudo isso daqui, o que acontece a longo prazo? Que tudo volta. Volta e ainda pior, porque tem um movimento que chama frustração. Porque a frustração ela vai ser: eu tentei mudar e não consegui. Eu tentei mudar todo o meu processo de vida e não consegui. Eu não queria viver daquela forma e eu não consegui mudar. Então, quando você vai entendendo que primeiro a mudança tem que partir de dentro, você começa a entender um outro processo de vida. Então, subindo o nível de consciência, vocês vão entender que não é somente fazer, que a identidade e a crença. É preciso ser. E aí, para eu ser, eu tenho que entender um primeiro processo, que é a afiliação. O que é a afiliação? É o processo do pertencimento à minha família. Como assim a minha família? A minha família é, na verdade, as minhas raízes
que é a minha base, e eu tenho que entender uma lei, né, do pertencimento. Como assim? Quando eu excluir algum membro da minha família, terei algum problema, seja a longo prazo ou curto prazo, terei algum problema. O que seria esse problema? Seria um emaranhado de, pode ser uma doença física, mental, emocional, verbal, qualquer questão de atrito, né? E eu posso ter por conta de quê? De uma exclusão de alguém ou algo da minha família. Então, só quando eu deixo todos pertencerem aqui dentro, ou seja, só quando todos têm um pedacinho, um espaço dentro de mim, que justamente eu vou me sentir completo e amado e respeitado por isso. Então, enquanto eu não me sentir pertencente à minha família, enquanto a minha família não pertencer dentro de mim, logo eu não vou o quê? Ter um equilíbrio emocional, né? Eu não vou ter o quê? Amor suficiente para suprir os outros níveis neurológicos. Entendam de uma vez por todas, níveis neurológicos são processos de vida, gente. Olha para você ver que interessante. Vamos correlacionar aqui. Se, por exemplo, eu excluo da minha família o meu pai porque a gente brigava muito, consequentemente a minha identidade vai se tornar falha, porque não vai ter ali o suporte necessário, porque não tem um pai presente dentro do coração. Consequentemente, eu começo a criar crenças do tipo, eu fui largado, eu fui abandonado, eu fui rejeitado. Consequentemente, eu crio capacidades, ou seja, inseguranças, medos, tristezas. Consequentemente, eu crio comportamentos do tipo de autossabotagem por preguiça. E logo eu me torno um ambiente doente por não ter lá em cima um movimento de pertencimento. Olha para vocês verem o quanto está tudo interligado. Enquanto vocês entendem a vida de forma picada, a gente tem que entender o pensamento sistêmico como algo integrado. Integrado por quê? Para trazer a integração não só do ser, mas da sua mente e da sua vida como um todo. Então, quando a gente entende esse movimento do pertencimento, a gente começa a ser antes de fazer, antes de ter o nosso próprio processo de vida. Então, as nossas curas têm que começar a partir de dentro justamente por isso. Justamente para quê? Para trazer o quê? Um outro nível de consciência, que é o nível da realização e do legado, que é o nível do propósito. Por exemplo, quando a minha energia está aqui, focada, eu consigo chegar no ponto que eu quero. Só que para ela estar aqui focada, antes de eu ter um propósito, eu preciso ter uma família equilibrada, ou seja, todos pertencendo, né? Depois eu preciso ter um movimento de identidade fortalecido por essa família e também por mim. Depois eu preciso ter níveis de crenças, valores, premissas. Para quê? Para eu me sentir bem comigo mesmo, forte o suficiente, ter ali movimentos de verdades propriamente ditas. Depois eu começo a criar as minhas capacidades e as minhas habilidades através do que eu quero, do que eu busco e do que eu desejo. Através daquilo dali eu crio comportamentos. E aí eu crio comportamentos acerca de quê? Da minha realização pessoal. E eu crio ali um ambiente favorável para toda essa realização. Quando vocês entendem tudo isso, vocês podem criar um propósito. O propósito, na verdade, é uma das fases principais, sim. Mas se eu criar um propósito, sem ter ali movimentos de ser, de fazer e de ter, ou seja, todos esses outros 6 níveis de consciência, esses 6 níveis neurológicos, o que vão acontecer? Vai se sentir frustrado, vai se sentir um nada, logo um bosta. Vamos falar dessa forma que vocês entendem de uma forma correta. É o que? Aquele sentimento de vazio. E aí eu começo a substituir esse vazio com o quê? Frustrações, com remédios, com vícios, com doenças, com obesidades ou quaisquer sejam as formas. Né? Então muitas das doenças, se não todas, né, a gente já consegue comprovar uma média de 90 a 95% das doenças. Elas têm um fundo emocional e foram somatizadas do emocional para chegar no físico, que é o que está hoje. Então, por exemplo, a depressão hoje é uma doença física. Ah, tá no neurônio. Ah, tá uma falta disso, falta daquilo. Gente, tudo uma questão de níveis neurológicos. Ali dentro do seu ser, provavelmente tem um desequilíbrio nesses pontos. E aí não te deixa viver de uma forma equilibrada. Consequentemente, te traz uma depressão. Enquanto você não entender esse ponto, você não vai ter uma vida completa.
Ah, e por que que hoje a depressão é uma vida incompleta? Porque todos estão querendo viver uma falsidade, uma mentira de que tá tudo bem e não tá tudo bem. Gente, se não tá tudo bem, eu não sou obrigada a falar que tá tudo bem, não. Eu posso sim viver infeliz um tempo para quê? Para aprender. E que aí sim tá tudo bem, porque eu aprendi com aquilo dali. Aquilo dali me teve um propósito, me teve ali movimentos de filiação, de melhora na minha vida. E contudo, eu aprendi, eu sobressaí. Não adianta nada eu ficar ali pensando que a vida tá perfeita e a vida tá ali me dando carretada, me dando rasteira. Não vai adiantar. Para eu melhorar como pessoa, para eu melhorar como sujeito, para eu melhorar de vida, para eu prosperar, seja financeiro, emocional, afetivo, no relacionamento, sexualmente, seja o libido, não importa qual a forma. Eu só melhoro quando eu tenho um equilíbrio psicoemocional. Então eu tenho que passar por todos esses processos para eu entender como que a minha vida está no hoje e o que eu quero daqui para frente para ela prosperar. Entendam, por exemplo, que o movimento de luz, que é um ser integral, ele só vive daquela forma quando ele é neutro. O que é um ser neutro? É eu entender que todos os meus processos de vida vieram para alguma coisa, para algum propósito na minha vida, para algum legado. E quando eu entendo esse movimento, eu me torno apto a aprender com ele, logo aprendendo eu evoluo. Então, quando a gente aprende que a evolução do ser, para ele se tornar uma pessoa, não que uma pessoa de luz não vai ter problema, não tem nada disso não, gente. Pessoas, seres humanos, nasceram para aprender. A partir do momento que eles vieram à Terra, eles estão aqui para aprender. Não existe, nunca existiu e nunca vai existir um ser humano perfeito. Ah, João Paulo, mas e Jesus Cristo? Ele é o exemplo mais perfeito na Bíblia. E mostra-se que ele ainda foi julgado, foi crucificado, mas por ter um propósito, ele se manteve num legado bacana e ele conseguiu conciliar a própria vida acerca do que ele queria. Porque ele era completo em todos os níveis neurológicos, em todos os níveis de consciência. E assim ele conseguia o contato com o quê? Com o que a gente tanto busca, que é a luz, né? Que é Deus. Então, a gente só tem contato com Deus quando a gente se torna completo em todos os níveis neurológicos. E os níveis neurológicos a gente tem que entender e capturar todos eles acerca daqui, ó, lá dentro. Eu só vivo completo quando eu sinto. Não adianta falar, ai, mas eu não consigo sentir nada. Consegue? Todo mundo consegue, mas tem gente que não quer ver as próprias sombras. Porque as próprias sombras são doloridas. Quando eu comecei a minha caminhada do autoconhecimento, eu também estava abarrotado de sombras. Não que eu não tenha nenhuma sombra no hoje, mas hoje eu me sinto tranquilo em falar de todas elas. Me sinto tranquilo porque eu curei em todos os níveis cada uma daquelas sombras que me apavoravam tanto, que me traziam tanta insegurança. Então, acerca do movimento de criar todo um processo, todo um propósito, todo um legado, eu criei uma nova vida, um novo ser, e aí eu consegui sobressair. Então, enquanto a gente não entende a nossa vida acerca disso daqui, a gente nunca vai ser um ser humano completo. A gente só se torna um ser humano completo quando eu consigo manipular o meu problema em todos os níveis neurológicos. E lembrando, então, recapitulando, né, são 7 níveis neurológicos. Quais são eles? Vou repetir, só para vocês entenderem de uma forma sucinta e resumida como se completar de dentro para fora. Para quê? Para se curar de uma forma consciente. Ah, João Paulo, mas tem que ser consciente, é tão complicado, é tão penoso, é tão doloroso. Sim, se você quer trabalhar sozinho, tem que ser de uma forma consciente. A não ser que você vá buscar técnicas ou terapias ou pessoas que já consigam reprogramar todos esses processos para você. Né? Então, por exemplo, o que seria uma ferramenta de reprogramação? Eu vou entrar ali no meu trauma, vou curar o ambiente, né? Então eu vou curar, vou entender que eu não dependo daquilo dali, que eu não tenho apego àquele movimento, àquele ambiente, para eu conseguir sobreviver. Logo eu começo a curar o que? Os meus comportamentos acerca daquele trauma. Depois eu curo que as capacidades que aquele trauma me bloqueou, as habilidades que aquele trauma me geraram.
de negativas. E aí eu começo a criar conjuntos de crenças positivas, curando os valores e as premissas negativas que foram criadas por aquele processo. Logo, eu começo a criar uma outra identidade. Não significa, gente, que eu vou perder o meu ser, que eu vou perder aquela beleza interior que eu sempre tive, né? Quando eu começo a curar o meu processo de identidade, eu começo a curar o quê? O meu ser, o meu eu comigo mesmo, né? Então eu começo a criar um novo eu, um eu mais completo e mais forte, mesmo tendo sofrido aquilo dali. Então a gente tem que entender justamente isso. Mesmo eu tendo sofrido aquilo dali, hoje sou um João Paulo melhor. Ou, melhor ainda, que seria o ideal, que é um ser que está mais evoluído, graças àquele processo que eu vivi negativo, hoje sou quem eu sou. Então, quando a gente entende todo aquele processo desta forma, eu consigo o quê? Evoluir a minha consciência e parar de reclamar e de viver o vitimismo, que é o que a maioria hoje vive. Entendendo mais um pouquinho, né, os movimentos ali, eu vou trabalhar aquele trauma, às vezes a ponto de entender se a minha família teve aquele trauma, eu estou honrando aquele processo, ou se realmente não, eu fui só, né, vamos falar assim, foi uma escolha minha, foi um processo somente meu, não tem nada a ver com a minha filiação, né? Não tenho que trabalhar a minha constelação familiar ali acerca de trabalhar esse ponto, esse processo. Mas 90% das vezes estão ali, né, na nossa família, aquela doença, aquele valor. E quando a gente entende tudo aquilo dali, a gente consegue criar, então, um propósito, um legado, um processo, né, de cura muito mais evoluído. E quando eu me sinto completo, já passei por todos os níveis neurológicos, eu começo a me tornar um ser integral, um ser de luz, que seria, na verdade, não a morte, gente, mas uma vida mais saudável, ou seja, uma pessoa mais completa. Então, lembrem bem, vocês só se tornarão pessoas completas quando vocês curarem os seus níveis neurológicos. Quais são os seus níveis neurológicos? Ambiente, que é o local que você vive. Comportamento, que é a forma que você vive, né? A forma com que você escolhe viver diante daquele ambiente. Ah, meu ambiente não tá saudável, troca, gente. Vocês não têm que ter apego a nada, nem a ninguém. A gente nasceu sozinho, vai morrer sozinho. Então eu tenho que mudar também todos os meus processos que estão me limitando. Quando eu entendo tudo isso, eu crio novas habilidades. Eu crio crenças, valores e verdades de uma forma mais distinta. Eu crio ali movimentos de identidade. Eu crio então um novo eu. Para quê? Para fortalecer a minha filiação e trazer um novo legado, um novo propósito, uma nova vida, uma vida mais saudável, uma vida melhor, diante do que eu sempre vivi. Então, entendendo todos esses processos, agora vocês vão entender a frase que eu li no início. Só quando você passar a viver todos os níveis e entender as questões de cada um, você estará preparado para uma vida completa. Como que você tem, né, uma vida completa, então? Lembrando das suas dificuldades em cada um. Quais são as dificuldades de cada um, que é o sabotador de cada nível de consciência, ou de cada nível neurológico? Em nível de ambiente, o nível bloqueador é o medo ou a violência. Através daquele ambiente eu tenho medo e violência e aí eu não quero mais viver naquele ambiente. Através do comportamento, qual que é o bloqueador? A necessidade de culpar ou colocar um culpado na vida ou naquele comportamento. Lembrando que o comportamento é daquela forma porque eu permiti. Ah, João Paulo, eu fui traído. Uai, gente, e daí? Você se permitiu ver e viver tudo isso. Por que eu me permiti ver e viver tudo isso? Porque provavelmente ou você se anulou, ou você doou energia de mais ou de menos naquele relacionamento. Tem ali um desequilíbrio, logo trouxe ali movimentos negativos. E você tem que curar aquele movimento negativo justamente para quê? Para trabalhar aquilo dali de uma forma mais positiva. Então todo e qualquer movimento da nossa vida, sim, tem autorresponsabilidade daquele comportamento. Subindo então o nível neurológico da capacidade da habilidade, é um movimento de bloquear eles, é justamente ter vergonhas de viver daquela forma. Se eu tenho vergonha de viver daquela forma, logo eu não vou viver.
né? Consequentemente, a crença e o valor, o bloqueador dela é a tristeza. Então é a apatia, eu não quero mais viver, eu vou viver entregando, eu vou viver triste, eu vou viver deprimido, eu vou viver... E aí a gente vai caindo sobre aquele processo dali. O nível de identidade é eu começar a criar mentiras ou desculpas acerca do que eu queria viver e eu não vivo. Então a gente começa a entender um outro legado de vida, né? No movimento bloqueador da afiliação, que os nossos pais, né, seria justamente o quê? A ilusão. É a ilusão de que, ai, meu pai criou isso pra mim, ai, a minha mãe me ensinou aquilo. Gente, ninguém sabe de tudo, não. Se sua mãe te ensinou assim, é porque ela aprendeu assim. Entende de uma vez por todas que você aprende e fica ou muda a sua vida de acordo com o que você acredita. Os pais não sabem de tudo. Logo, eles ensinam o que eles aprenderam. E não tá errado eles ensinarem aquilo dali, não. Porque afinal, aquilo dali foi o que ele aprendeu. Então vamos supor, meu pai trabalhava na roça, ele me ensinou a trabalhar na roça e disse que o único trabalho que eu poderia viver era o trabalho duro, o trabalho braçal. Eu aprendi que o trabalho braçal é bom, mas que eu posso sim ter outras oportunidades em outros trabalhos. Logo, eu não tenho que honrar o que meu pai me ensinou. Simples assim. Eu não tenho que viver a ilusão de que só aquele trabalho é bom. Eu posso sim modificar o meu trabalho acerca do que eu acredito. Então, gente, entendam de uma vez por todas que honrar não significa viver o que o meu pai e minha mãe me ensinou. Significa aprender e, acima disso, amar e respeitar as ideias que eles me ensinaram. Eu amando e respeitando o que eles me ensinaram, eu tenho o direito de livre-arbítrio de mudanças. E eu só posso mudar respeitando sem excluir o pertencimento de cada ser da minha família. Quando a gente entende isso, a gente começa então a criar o nosso propósito, o nosso legado. E o único bloqueador do nosso propósito, do nosso legado, é o apego. O que é a energia de apego? Entendam de uma vez por todas. O apego é aquela energia de travar. Por exemplo, uma pessoa muito apegada normalmente não quer liberar nem as fezes. Nossa, João Paulo, chocou isso daí, hein? Então entenda de uma vez por todas. Se você não tá indo no banheiro, é uma energia de apego. Você não vai ter outro alimento depois. Você não precisa liberar isso daí. Pensa bem. Se você está apegando tudo, consequentemente você começa a inchar, a ter obesidade e muitos outros movimentos errados na sua vida podem estar acontecendo pelo apego. Apego, por exemplo, a um bem material. O que seria um apego a um bem material? Sabe aquele carro que você comprou há 25 anos atrás e que você não conseguiu vender? Que você teve que quase entregar ele, empurrar ele para concessionária aceitar? Pois é, era uma energia de apego. Apego, João Paulo, como assim? Sim, enquanto você tinha apego ao carro, você tinha aquela energia mental de foi o melhor carro que eu tive, foi o único bem que eu podia conquistar, foi o meu sonho realizado em formato de carro. Você acreditou que não podia ter algo melhor do que aquilo. Consequentemente, você estava apegado àquilo e não conseguiria viver algo melhor que aquilo. Ah, mas agora eu tenho dinheiro para comprar outra coisa um pouco melhor. Mas a energia de apego está o quê? No passado. Então você não consegue libertar mais aquela energia. Você não consegue mais viver aquela energia de uma forma diferente. Consequentemente, você atrapalha todo o seu legado, todo o seu propósito de vida e não consegue mais viver aquilo ali de uma forma saudável. Então, quando você entende também os limitadores e bloqueadores dos níveis neurológicos, você começa a entender o nível de ser integral. Como que você é integral? Quando você não tem o bloqueador do aprendizado. O que seria isso? Quando você não acha que tudo tá ruim, gente. Quando você entende que até o ruim traz questões positivas. Por exemplo, dou um exemplo. A traição pode sim ser boa quando ela te traz uma evolução. Então, quando você entende que a traição te trouxe uma evolução de amor próprio, consequentemente o seu próximo relacionamento estará um degrau acima. Vai estar um nível neurológico mais avançado, vai estar um ser mais integralizado, integral, vai estar um ser muito melhor com um pensamento mais sistêmico e você vai estar mais evoluído, vai estar se relacionando melhor.
por conta justamente de uma traição. A traição é ruim? Sim, pra mim é. Pra você talvez não seja. Mas ela foi maravilhosa porque ela me trouxe bons resultados, uma boa evolução. E eu não tenho mais apego, eu não tenho mais vergonha, eu não tenho mais limitação, julgamento, culpa sobre aquele processo. E aí, consequentemente, eu quebro toda a vergonha daquilo dali e consigo evoluir com aquilo dali, criando mais um ponto na minha pirâmide do nível neurológico. Então, quando você vai entendendo tudo aquilo dali, o pra que aquilo dali tá te servindo, você começa a o quê? Virar as chavinhas da vida. Por exemplo, por que muita gente não consegue se manter bem com o dinheiro? Primeiro, pensa às vezes que o dinheiro é uma energia negativa, que o dinheiro vai trazer desunião, que o dinheiro é o mal do mundo, que o dinheiro é sujo. Enquanto você não se relacionar bem com ele, você não vai ter ele na sua vida. Ai, aí eu ganhei lá na loteria. Ai, aí eu me tornei um jogador de futebol conhecido. Ai, aí eu ganhei uma herança e não rendeu na sua mão. Por quê? Porque você tinha aqueles movimentos de relacionamento com o dinheiro negativo. Então você tem que curar o ambiente, tem que curar o comportamento com o dinheiro, tem que curar as capacidades que o dinheiro vai te trazer, as habilidades. Curar as crenças, os valores, a identidade do dinheiro. Curar se às vezes tem ali processos que seu pai falou que aquilo ali era ruim. E aí você cria um propósito pro dinheiro na sua vida. Entendam. Só assim vocês vão curar a prosperidade. Só assim vocês vão curar a obesidade. Só assim vocês vão curar qualquer movimento da sua vida e trazer um ser mais integral. Ou seja, um ser que é completo. Só se completa aquele que tem todos os níveis. Ah, João Paulo, eu só não tenho um. E aí, o que acontece? Os de cima também tem, não. Ah, João Paulo, eu só não tenho um ambiente. Então, consequentemente, todos vão estar defasados. Então, quando vocês vão entendendo, né, tudo isso, vocês começam a mudar o pensamento. Porque a construção de um legado, a construção de um propósito, igual vocês veem lá, artistas, escritores famosos, eles construíram. Não é de um dia para o outro, é uma construção. Eles mudam primeiro o ambiente, começam a mudar os comportamentos, começam a transmitir as habilidades de uma forma mais positiva, criam crenças favoráveis àquele processo, começam a ser ali uma identidade diferente. Eles vão construindo aquele movimento através do que eles têm construído dos pais de uma forma fortalecida, aprendida, sem a vergonha de ter vindo daquela forma, daquela família. E aí eles constroem um propósito. Aquilo ali é construído, aquilo dali vai trazer resultados, não só a curto prazo, mas também a longo. Aí quem cresce de uma vez só? Pode ser que mantenha depois do crescimento, porque cura depois do crescimento. Mas pode ser que aquilo dali vai ser a pequeno prazo, a curto prazo. Ou seja, eu adquiri um resultado muito rápido e aí eu não consegui manter aquele resultado, porque eu não criei todo o meu processo. Então, quando vocês vão entendendo esse processo, vocês vão entendendo o que seria um ser integral, o que é um pensamento sistêmico e o que é justamente o senso de significado de vida. A sua vida só vai ter significado quando você se permitir ser curado em 7 níveis neurológicos e viver um ser integral neutro. Assim você se torna completo. Muito obrigado pela atenção de todos. Quaisquer dúvidas, teremos uma pergunta lá no feed, tá? Lá no history, na verdade, perdão. E quaisquer coisas que precisarem, estou à disposição de todos. Namastê, boa noite e até mais.